Necessário vos é nascer de novo. Este é parte de um diálogo onde um homem chamado Nicodemos, um doutor da lei, um estudioso da lei, ele procura Jesus porque ele tinha perguntas que ele não conseguia achar as respostas. E eu quero apenas ler para você esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, que eu creio que ele é muito esclarecedor. E assim como Nicodemos, muitos de nós precisamos ter uma resposta clara para que nós possamos avançar na nossa jornada nessa terra, mas de uma forma segura. E olha aqui o que o Evangelho de João, capítulo 3, de 1 até o verso 7, vai trazer esse diálogo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Olha que momento singular e que ficou registrado para nós, e que eu creio que responde para muitos de nós aquela pergunta de: eu quero muito ir para o céu, eu quero muito estar com Jesus. Aqui nós estamos falando de um diálogo que aconteceu há aproximadamente 2000 anos atrás. E hoje serve para nós como uma grande referência. Por quê? Aqui está um homem que tinha muito conhecimento da lei, ele era mestre da lei, era um homem religioso, instruído e respeitado. Só que ele tinha apenas o conhecimento teórico. E quando ele vai até Jesus, ele busca em Jesus resposta para perguntas que a religião ou aquele monte de informação não conseguia responder. E aqui nós podemos ver claramente que Nicodemos tinha conhecimento, mas ele não tinha uma vida espiritual verdadeira alinhada com os princípios. É por isso que eu falo muito, e principalmente reforço isso nas mentorias e as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar ou até mesmo atender, que nós precisamos investir mais no relacionamento com Jesus do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque quando nós nos relacionamos com Jesus de uma forma direta, profunda, nós vamos receber dele o direcionamento, as respostas e tudo aquilo que nós precisamos para que possamos ser vencedores e vitoriosos na nossa jornada. E é interessante que Jesus aqui, diante de Nicodemos, ele traz para Nicodemos de uma forma muito direta e muito clara, sem arrodeio, o que era necessário, né? E o que ele diz é necessário nascer de novo. Não tem outra forma. Se nós queremos acessar o reino dos céus, nós precisamos ter a coragem de enfrentar essa questão, porque muitas vezes nós estamos sendo bombardeados com informações de que se eu for uma boa pessoa, se eu não fizer mal a ninguém, se eu não tiver problema com ninguém, com certeza eu vou estar no céu com Jesus. Só que nós precisamos ir pelo manual. Aquilo que nós pensamos e achamos, ela tem um certo valor, sim, mas no final das contas é o que está escrito é que vai ser determinante. E aqui, Jesus, nesse diálogo com Nicodemos, ele traz isso. Por quê? Na cultura judaica, por exemplo, o nascer
está ligada à identidade e ao pertencimento a Israel. Mas Jesus está mostrando aqui para Nicodemos que, ei, não basta ser judeu, não nascer nessa terra ou nessa cultura, nem ser religioso, nem apenas conhecer as leis, a Torá e todos os mandamentos. É preciso uma nova vida gerada pelo Espírito. E aí entra alguns detalhes que eu até separei aqui que eu entendo que é importante a gente ressaltar. Que o nascer do Espírito é uma transformação radical, interna e invisível, mas que gera frutos visíveis. E assim como ninguém pode, por esforço próprio, por vontade própria, né, nascer, nós não escolhemos nascer, nós não escolhemos entrar na barriga da nossa mãe, também Jesus deixa claro que nós não nascemos de novo por mérito humano, mérito próprio. É graça, é um favor, é a obra da graça de Deus na nossa vida. Como? Quando nós somos confrontados com a verdade, assim como Nicodemos, e nós escolhemos ou abrimos o nosso coração, a graça ela começa a fazer um trabalho em nós, trazendo luz e convicção para que nós possamos verdadeiramente entender que ou nós nascemos de novo, ou pela velha natureza nós estamos condenados. O apóstolo Paulo traz isso e diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós, sem exceção, se nós não passarmos pelo novo nascimento, nós estamos, infelizmente, debaixo da condenação. E para que a gente possa fechar esse vídeo, temos visto muitas pessoas que estão vivendo exatamente como Nicodemos. Tem cultura cristã, frequenta cultos, conhecem partes da Bíblia, mas ainda não nasceram de novo. O novo nascimento não é apenas mudar, apenas uma mudança de religião. Não é apenas ter boa moral ou praticar boas obras. É necessário a vida do Espírito e ser transformado de dentro para fora. Algo que nós podemos tirar aqui é que todos nós queremos ir para os céus. Todos nós queremos acessar aquilo que Deus tem para nós. Só que um dos princípios muito fortes e elementares da palavra de Deus e que Jesus nos mostra e nos ensina e deixa para nós o exemplo é da obediência. Não há como acessar o que Deus tem sem a disposição de obedecer ou de seguir os direcionamentos que Ele tem para nós. E eu quero incentivar você a gastar tempo com o manual. Sabe por quê? Nesse tempo de tanta informação, de internet, nós temos escutado e temos sido bombardeado com informações e a grande preocupação é, será que todas essas informações elas estão alinhadas com aquilo que está sendo falado? Sabe por quê? Porque se nós estamos a mercê, por exemplo, no meu telefone, praticamente todo dia eu recebo mensagens que são mensagens enganosas, me falando que eu tenho algo para receber, me falando que tem um benefício que eu posso acessar. Graças a Deus que eu sei que isso é mentira, isso é uma tentativa de engano. Então eu nem entro, nem clico, eu já deleto. Mas quantas pessoas estão tão necessitadas ou desesperadas que elas veem nessa oportunidade ou nessa mensagem a válvula de escape delas e elas entram e caem num golpe. E eu quero trazer para você esse alerta. Seja como os bereanos, que em tudo eles buscavam a validação na palavra. Não é o que eu estou falando, não é o que outra pessoa está falando, é o que está escrito. Porque no final das contas é o que está escrito que vai determinar para onde eu e você vamos ir. E nós precisamos cada dia mais, porque nós temos visto muitos sinais e muitas coisas acontecendo. E nós precisamos estar bem alertas e antenados, para que nós não possamos correr e não alcançar o objetivo. E para finalizar esse vídeo, eu ouvi uma frase que a pior tragédia na vida de uma pessoa
é chegar no topo de uma montanha e descobrir que subiu a montanha errada. Então eu oro para que, assim como Nicodemos, que mesmo sendo um homem conhecedor da lei, da cultura, mas foi buscar Jesus. E é tão interessante que o texto diz que ele vai buscar Jesus à noite. Não importa a hora, não importa a motivação, o importante é que ele foi em busca de Jesus. E ele saiu de lá com respostas, com revelação e com direção. E eu oro para que, assim como Nicodemos, nós possamos sempre, quando buscarmos em Jesus, vamos sair com respostas, direção e a orientação que vai nos levar verdadeiramente para viver a vida eterna com Jesus. Deus te abençoe. Sou o pastor Eujácio e eu deixo essa palavra para edificar seu coração.